Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento, webinar, analisando o mercado de vagas executivas. Eu sou o Helder, sou coordenador de curso de Governança, Risco e Compliance e Mercados Financeiros da FIPECAF, e hoje a gente está trazendo para falar um pouco sobre como estão as vagas, quais são as competências, como o mercado de recrutamento e seleção enxergam essas vagas executivas, o nosso amigo Arthur de Castro. Ele é gaúcho, assim como eu conheço ele já de outras oportunidades, ele trabalhou muito tempo como recrutador e fazendo seleção de carga de vagas executivas no Rio Grande do Sul. Hoje ele é sócio da Evermont, a empresa que ele fundou junto com alguns outros colegas dele de profissão, e ele vai trazer para nós uma visão, olhando dados, olhando questionários, pesquisas que foram feitas pela Evermont, de como as vagas executivas hoje estão compostas e como as empresas procuram esses profissionais no mercado e o que a gente pode extrair disso para, como profissionais, também nos prepararmos para essas vagas e entendermos o mercado de uma forma mais eficiente. Também está comigo a Raquel, ela vai se apresentar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Raquel, eu atualmente coordeno o MBA Controller, a pós-graduação em Gestão de Custos e Negócios e a pós-graduação em Contabilidade aplicada ao Setor Público aqui na FIPECAF. Gostaria muito de agradecer a disponibilidade do Arthur em participar desse evento. Acho que vai ser, sem dúvida, um tema bastante interessante. E um recadinho, na verdade, lembrar a vocês, entrem, por favor, os alunos regulares da FIPECAF, entrem com o nome completo na sala do Zoom, para que vocês possam depois emitir o certificado de vocês, tá? O registro acadêmico vai oferecer certificado para esse evento, para os alunos regulares da FIPECAF. Então, não se esqueçam, por favor. Helder. Obrigado, Raquel. Então, agora que a gente já se apresentou, eu agradeço também, Arthur, a tua disponibilidade. Obrigado por ter preparado esse material, por ter feito toda essa preparação para poder nos trazer esse webinar. Fica à vontade, o Arthur vai trazer um pouco da experiência dele, vai se apresentar e vai também trazer as regras do nosso webinar de hoje, tá? Então, Arthur, a palavra é tua, a gente fica aqui como ouvinte da tua experiência. Legal, Helder. Primeiro, queria agradecer também vocês. Obrigado, professora Raquel, também, por esse convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. E parabenizar também todas as pessoas que estão aqui conosco, porque estamos falando já 19 horas, falar agora sobre o mercado executivo, depois de um dia inteiro de trabalho. Eu sei que muitas pessoas estão cansadas. Legal que a gente tenha tido essa disponibilidade. Pessoal, eu vou começar compartilhando a minha tela e eu vou deixar de ver vocês. Então, se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. Então, compartilhando agora. Vocês estão todos conseguindo enxergar a tela? Sim. Ótimo. Pessoal, vamos dividir aqui primeiro o nosso bate-papo em algumas 4 grandes fases, mas antes de falar disso, eu queria só que vocês anotassem todas as dúvidas que vocês tenham e podem ir mandando pelo chat, o professor Helder vai conseguir fazer toda essa condução para a gente depois tirar todas as dúvidas ao final, porque tem muitos dados aqui, eu acho que vai ser um webinar bem interessante para vocês. Então, começando um pouco sobre a nossa estrutura, a gente vai falar aqui de 4 grandes questões. Primeiro, o que são soft skills quando a gente fala das posições de alta gestão? Existe um padrão de comportamento dessas pessoas, desses grandes líderes que ocupam essas posições? Num segundo ponto, qual é a remuneração? E aí não só falando de remuneração em termos numéricos, mas o que são mais utilizados? É estatutário? Existe uma estrutura de RSU? É seletista? Então, aprofundar um pouco mais desses atributos. A gente também vai falar um pouco sobre startups. Então, quais são as diferenças das startups para as empresas tradicionais, tanto no aspecto remuneração, quanto um pouco sobre soft skills também e atividades. E por último, que talvez seja bem aguardado por todos vocês, que é o dashboard do CFO. Então, qual é a realidade do mercado brasileiro quando a gente fala nas posições de diretoria financeira? Para falar de tudo isso, eu quero me apresentar e apresentar um pouco da Evermont. Então, hoje eu sou sócio da Evermont, recrutamento executivo. Nós somos uma empresa que só conduz processos de recrutamento executivo, a gente não tem nenhuma linha de outplacement, assessment, algo do gênero, a gente basicamente é contratado pelas empresas, para encontrar os profissionais mais adequados para a posição. E a gente faz isso através de 2 grandes prismas. O primeiro prisma é tecnologia. Então a gente tem
três grandes áreas quando a gente fala desse prisma de tecnologia. O primeiro dele é a inteligência artificial, então a gente já conduziu posições que inclusive a gente trouxe pessoas do Vietnã, da China, da Colômbia, e a inteligência artificial ela propicia exatamente a gente avaliar um maior número de pessoas possíveis. Essa inteligência artificial ela é desenvolvida dentro de casa, dentro da Evermont. A gente tem uma estrutura de People Analytics, que todos esses dados que vocês vão encontrar aqui, eles vieram da nossa estrutura de People Analytics, porque a gente tirou aquele processo de achismo e empirismo que antes se tinha no mercado de recrutamento e a gente trouxe dados para uma tomada de decisão mais concisa e mais assertiva. E por último, a gente tem uma plataforma de avaliação cognitiva dos profissionais. Então, aqui quando a gente for falar de soft skills, a gente não vai falar de soft skills do que o Arthur acha que é o profissional mais adequado. Isso aqui eu estou falando que são os profissionais que de fato evoluíram no processo seletivo e foram escolhidos nos processos seletivos desde empresas de capital aberto a startups investidas por fundos de private equity, por exemplo. Um pouco dos dados que vocês vão ver, aqui é uma palhinha, mas é muito mais falando no mercado de recursos humanos, só que são um pouco dos dados gerados para a gente tomar a decisão, que vocês vão ver lá no final, depois falando sobre o dashboard CFO. E o nosso segundo prisma é um prisma humano, onde a gente também centraliza em três grandes áreas, sendo a primeira delas um recrutamento especializado. Então, aqui na Evermont nós somos segregados por áreas do conhecimento. Eu, Arthur, eu vim do mercado financeiro, eu sou economista de formação, tenho 2 MBAs, inclusive também em controladoria, e eu lidero somente as posições de finanças. O meu time ele só vai conduzir posições de finanças, compliance e financial services, banking. Assim como a gente tem outras áreas aqui vinculadas a negócios, área de recursos humanos, a área industrial e assim por diante. A gente também faz uma análise de contexto, porque aqui é um ponto muito relevante, pessoal. No processo de mudança, de transição, a gente não fala somente de remuneração nessas posições, a gente fala muito de projeto, a gente fala muito de contexto, inclusive de humano, legado. Então a gente faz uma análise de contexto não somente do projeto, mas em si da família também da pessoa, se aquele projeto ele pode ser o mais adequado, porque a gente sabe que no momento que a pessoa ela faz uma movimentação, não é somente ela que está se movimentando para essa empresa, mas sim toda a família da pessoa ela vai ter que também aceitar esse novo desafio de certa forma. E por último, a gente tem uma metodologia própria de avaliação dos executivos. Antes, a gente vai comentar também um pouco depois, mas antes, só para vocês terem uma ideia, a gente falava muito de empreendedorismo, a gente quer uma pessoa empreendedora dentro do nosso time, falava muito, queremos ter um líder dentro do nosso time, e aqui a gente estratificou essas questões, mas trouxemos alguns dados mais importantes que a gente fala que são esses novos líderes que de fato estão fazendo a diferença, que de novo a gente vai falar um pouco mais à frente. O que está em termos de dados, assim, só para vocês terem uma ideia do mapeamento? A gente pegou e consolidou 6.215 entrevistas para apresentar a vocês, de 4.112 empresas em 19 países. Então, todos esses dados que a gente vai mostrar para vocês, eles não são dados, primeiro, de novo, de achismo, não são dados do Rio Grande do Sul, nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Eles são dados cada vez numa amostra maior, mais robusta, exatamente para trazer o que é a métrica principal, o que é o padrão principal do mercado executivo. E começando falando um pouco de soft skills. Então, o que esses grandes líderes eles têm em comum? Primeiro grande soft skills que... perdão. Só voltando um pouco sobre as principais soft skills hoje que a gente fala, não somente numa área de finanças, mas numa área geral. A gente fala basicamente de 9 soft skills. A gente vai tratar com mais profundidade de 2, que vão ser os 2 principais, que vão ser mais vinculados a negócios e mercado, que é onde boa parte das diretorias financeiras antes pecava. Elas eram, de fato, pessoas colaborativas, eram pessoas que conseguiam ter um belo planejamento, mas quando a gente chegava na visão de negócio, é uma área que perdeu o poder nos últimos anos, inclusive em algumas empresas, a área de dados, que antes ficava abaixo da área financeira, que antes era a parte que conseguia metrificar e analisar esses dados, começou a ser gerado outras áreas ou ser deixado para a área de tecnologia. Então a gente vai aprofundar com mais, ênfase realmente na área de negócios e mercado, que nesse caso são as estruturas de data-driven e Customer Centricity. Mas, como eu disse anteriormente, no passado a gente avaliava, quando via um job description da área de recursos humanos para a gente, elas falavam muito da questão de liderança, ownership, mas antes disso tem questões de mercado, tem uma questão de humildade, de adaptabilidade, flexibilidade a novas culturas, porque hoje a pessoa ela precisa ser perene dentro do desafio, até porque em 2, 3 meses a gente não consegue deixar um bom projeto, e sim que a pessoa ela consiga ficar mais tempo dentro da companhia e da estrutura e consiga se adaptar muito bem a isso.
Falando um pouco, então, das duas principais características em termos de soft skills que a diretoria financeira hoje é mais demandada. A primeira delas, sem dúvida, é Customer Centricity. Quando a gente fala de Customer Centricity, a gente fala de entender a dor do cliente, deixar o cliente no centro. E um dos grandes aspectos que eu vejo, a boa parte dos CEOs ou conselhos, quando vem solicitar uma posição de diretoria financeira, é exatamente um diretor ou diretora financeira que consiga olhar o cliente e propor soluções. Não é porque você hoje está sentado numa cadeira de diretoria financeira que você vai deixar, por exemplo, uma área de produto dizer, editar as regras de todos os produtos necessários. Isso muitas vezes tem que vir de uma área de diretoria financeira, e uma das grandes perguntas que eu faço nas entrevistas de diretoria financeira é se ele teve contato com o cliente em algum momento. Não precisa ser ele diretamente todos os meses, todos os dias, mas que tenha alguma forma desse diretor ou diretora financeira ter esse contato com a dor final do cliente até para propor essas soluções. Aqui eu vou trazer 3 estratégias que boa parte desses grandes diretores financeiros vem fazendo, porque é muito difícil o diretor financeiro falar de planejamento, falar de conselho e ao mesmo tempo descer com esse contato com o cliente. Então eu vou trazer 3 estratégias que eu vi algumas diretorias fazerem que estão dando muito sucesso. A primeira delas é uma questão de olhar para um negócio. Então, realmente ter esse pé e esse ouvido com a área de produto, com a área de marketing, ter reuniões pontuais, faça um almoço, inclusive, com os diretores ou diretoras da área de marketing e negócio. Isso é algo extremamente importante. Nas empresas de grande porte, a criação de comitês, ela foi algo que salvou muitas companhias quando a gente fala da unir essa área financeira, esse conhecimento financeiro, com a área de negócio. Tem grandes empresas, inclusive uma grande empresa de instituição financeira, que ela é fomentada por comitês. À medida que a empresa cresce para ela não virar burocrática e tomar decisões centralizadas no conselho, ela começa a criar esses comitês com pessoas de múltiplas áreas de negócio, não precisa brigar, múltiplas áreas de negócio, exatamente para tomar uma decisão mais concisa, mais assertiva e mais rápida, para não tudo ficar indo lá na centralização do conselho. E muitas vezes, claro, a empresa se torna burocrática, perde timing, perde inclusive talentos por causa disso. E num terceiro ponto, que teve uma ideia muito interessante de alguns diretores financeiros que me trouxeram, é o job rotation do time. Então, fazer esse time passar uma vez por mês, uma vez por semana, aí depende um pouco do timing, da margem possível que a empresa de vocês tenha da disponibilidade, fazer uma pessoa do time passar com a área de produto, passar com a área comercial. Um dos diretores financeiros que eu particularmente mais bem avaliei foi uma pessoa que teve uma passagem muito extensa por uma área comercial. Quando eu falo muito extensa, foram 4 anos que essa pessoa ela se mudou, inclusive teve que se mudar de país para liderar uma área comercial e depois voltar para a diretoria financeira. Não é à toa que é um dos diretores mais bem remunerados quando a gente fala da área do Sul e Sudeste, porque ele consegue ter esse diálogo dentro da companhia com muita facilidade. Numa segunda parte, num segundo soft skill que é muito relevante, é uma área data-driven. Isso aqui pode parecer um pouco batido, mas, pessoal, não é. Eu vou explicar agora também 3 pontos que são importantes. Primeiro, não é que a área financeira ela não seja voltada para dados. Ela tem que dissipar a cultura para dados. E não somente numa área, por exemplo, de produto, e não numa área comercial. Ela tem que dissipar, inclusive, para a área de operações. Aqui, um segmento que normalmente tem muita dificuldade para a tomada de decisão de dados ainda é o setor do agronegócio, que é um setor que cresceu muito, é um setor um pouco mais ortodoxo. Então, todas as pessoas que querem migrar, por exemplo, para esse setor que está crescendo, é muito importante que eles não só tenham um conhecimento de dados, mas que também consigam dissipar essa cultura para as outras áreas, inclusive das áreas mais remotas, quando a gente fala da área de agronegócio. Quando a gente fala de posições de FP&A, e aí gerentes executivos de FP&A, diretores de M&A, por exemplo, conhecimentos mínimos de R e Python, hoje eles são diferenciais. A gente já teve algumas posições, teve um fundo americano que solicitou uma gerência executiva de FP&A que pedia que a pessoa tivesse conhecimentos mínimos de Python. Não é que ela vai programar em Python, não é isso, mas que ela consiga eventualmente formular suas inteligências artificiais, suas regressões logísticas lineares, para conseguir ter uma previsão cada vez mais profunda do negócio. E tem um aspecto importante quando a gente fala de empresas familiares, que ela tem que ser, muitas delas não são voltadas para gestão de dados, que ela tem que ser voltada para gestão de dados, mas tem que ter uma certa flexibilidade. A gente não consegue colocar toda essa gestão de dados da noite para o dia, até porque normalmente a família ela tem muito conhecimento do negócio e ela toma decisões de maneira empírica.
E muitas vezes deu certo, não é à toa que a gente vê muitas empresas familiares com muitos bilhões de faturamento dentro da conta e tomando decisões ainda de maneira empírica. Então, um dado nas empresas familiares, em alguma delas, ele vai servir para suportar a decisão, mas o executivo ou executiva que está na posição, ele não pode ficar triste, ou ficar emburrado, ou ficar insatisfeito, porque essa decisão não foi baseada no dado que foi gerado. Acho que tem que ter essa flexibilidade, até porque a família ela chegou lá, tem uma empresa de muito sucesso normalmente, tomando decisões empíricas, isso também deve ser respeitado. Então, fechando essa parte de soft skills, esses são de fato os 2 soft skills mais demandados e que eu particularmente mais venho avaliando dentro de um processo seletivo. Quando a gente trata um pouco de remuneração, a gente tem 4 grandes pacotes de remuneração e estilos de remuneração desenvolvidos nas companhias. O primeiro dele, basicamente, todas as pessoas conhecem, que é o modelo seletista. Então, regido pela norma da CLT, 13.13 remunerações ao longo do ano, tem um pacote de bonificação que ele pode ser acordado através do executivo ou da executiva, enfim, não tem muitos segredos. Quando a gente vai no modelo estatutário, ele é normalmente utilizado para as posições de diretoria, porque essa pessoa ela tem responsabilidade por essas ações da companhia, ele normalmente é aprovado através de conselho, ele está no estatuto social da companhia, não tem, inclusive, uma questão de horário, como o seletista tem na sua tradição, o FGTS aquele é opcional, então tu tem algumas particularidades. Por tradição, o estatutário ele não é remunerado como CLT em 13,33 vezes. O múltiplo da remuneração é de 12. Então, quando você estiver num processo seletivo e ouvir a palavra, essa posição ela é estatutária, entenda que você vai ter responsabilidade criminal, social sobre todas as ações da companhia e que esse múltiplo de remuneração é vezes 12. Porque às vezes você está evoluindo num processo, encantado com uma remuneração que às vezes é muito maior, mas na verdade ela tem uma certa equiparação com a remuneração que você já tem se você, por exemplo, é seletista. A gente tem um outro modelo que também é bem conhecido, que é o PJ. O PJ ele normalmente também é vezes 12. Em algumas empresas ele simula o CLT, ele multiplica por 13 salários ao ano, mas ele não tem os 33% de férias e entre outros. O PJ ele tem alguns riscos trabalhistas um pouco mais robustos, não só a pessoa mais adequada, vocês podem contatar um advogado especialista na área trabalhista. Tem algumas empresas que optam por uma questão de redução tributária, porque não é tão tributado quanto o seletista, além de não ser tributado para a empresa, ele também não é tributado tanto na pessoa física, mas existe um risco trabalhista envolvido que é importante vocês conversarem, contatarem um advogado de confiança de vocês. O modelo PJ, ele normalmente se caracteriza por não ter subordinação, então a pessoa ela pode trabalhar em múltiplas empresas, a gente sabe que isso não é uma realidade hoje, quando a pessoa é contratada PJ, ela tem que ficar como exclusiva, mas na sua essência o modelo PJ é de fato que você é uma companhia e pode prestar serviços para múltiplas outras empresas. E tem um outro modelo, que é o modelo de dividendos. Nesse modelo, o executivo ou executiva, ele recebe ações da companhia, que são normalmente chamadas RSU, que são Restricted Stock Units, onde esse executivo ele entra no capital social somente para ter uma remuneração. E essa remuneração ela é através de dividendos, nas melhores práticas paga trimestralmente, antecipado de alguma maneira do gênero, para não configurar alguma questão similar à seletista, por exemplo, mas a pessoa ela paga normalmente com dividendos fixos. Tá? Então, é um modelo relativamente novo, muitas startups fizeram isso, e esses modelos de PJ e dividendos, eles vieram muito com algumas empresas que estão querendo trazer alguns executivos com remunerações mais alavancadas, mas que por uma questão orçamentária, estrutural, eles não conseguem trazer como seletistas ou algo do gênero. Então, esses são alguns modelos que possivelmente, à medida que vocês vão indo nas posições mais elevadas nas companhias ou empresas que estão entrando no Brasil, por exemplo, vão ouvir um pouco falar do modelo PJ, estatutário ou de dividendos. Então, esses aqui são os modelos mais tradicionais que ocorrem hoje dentro das companhias. Quando a gente fala desses modelos de remuneração, a gente segrega entre 2 grandes áreas, um modelo de remuneração de curto prazo e um modelo de remuneração de longo prazo. Aquilo que a gente falou são as formas de contratação. Já os modelos de remuneração de curto prazo, eles envolvem alguns atributos. O primeiro atributo é o salário, que é o mais simples, todo mundo já está dentro, quando entra num processo de negociação de remuneração, já traz o salário, traz o bônus, ou traz o PLR, PPR, tem algumas empresas que utilizam essa norma. Tem 2 atributos que são importantes a gente calcular também numa remuneração de curto prazo, que é a previdência e o carro.
O carro não aquele utilizado para trabalho, tá, pessoal? Aquele carro utilizado como benefício. Normalmente algumas empresas dão como benefício, a pessoa pode utilizar para viagens pessoais, tem tudo pago do carro, IPVA, seguro, não é aquele carro que você vai utilizar das 8 às 17, das 8 às 18, enfim. E a previdência, ela normalmente ela é 1 para 1, a gente chama. Então a empresa, ela a medida, vamos supor que o limite seja 6, 7% da sua remuneração. Então você, todo mês, você vai deixar 7% da sua remuneração na previdência e a empresa vai colocar mais 7%. Tem alguns atributos que eu gosto de chamar a atenção, que esses 7%, por exemplo, que a empresa ela vai contribuir de maneira igualitária a que você contribuiu, ele tem alguns prazos de triggers para você conseguir retirar. Então, não é porque a empresa ela contribuiu neste mês que você vai conseguir retirar esse valor no próximo mês. Normalmente, a gente tem alguns timelines, esses timelines variam muito, mas na sua grande maioria, dentro de 5 anos, você consegue retirar quase a totalidade do que aquilo que a empresa contribuiu para você. Então, ela é uma remuneração que a gente chama de indireta, mas é importante ela entrar no cálculo de curto prazo também. A gente tem uma empresa no Brasil, que tem até uma fala das diretorias que chegam lá, que quando a pessoa ela chega na posição de diretoria, a empresa ela diz o seguinte: quem tem que agora se preocupar com o seu futuro sou eu, empresa, e não você mais colaboradora. A sua remuneração é um pouco menor, mas você tem quase aí 40% da sua remuneração atrelada diretamente à Previdência, e você só vai poder tirar quando você se aposentar. Então, ele funciona também, neste caso dessa companhia, como uma função de retenção de longo prazo, que a gente vai tratar agora na sequência. Nas remunerações de longo prazo, a gente trata de basicamente 3 grandes pacotes. Primeiro pacote de stock options, onde essa pessoa vai receber opções de ações da companhia. Então, vamos pegar aqui uma companhia de capital aberto, que é um pouco mais simples de se tratar. Vamos supor aqui o Arthur, ele vai estar lá, é um diretor executivo da companhia, ele recebe uma opção de ação de comprar a ação da empresa a R$10, sendo que a empresa está valorada a mercado a 30. Só que eu posso comprar essa companhia, então eu vou ter que pagar. Isso é um ponto importante. Então, tu já mede quantas pessoas elas estão motivadas propriamente ao desafio. Ela tem que pagar e ela só vai poder vender essas ações depois de 2, 3, 4, 5 anos. Aí tem várias cláusulas possíveis que a gente vai tratar também um pouquinho logo à frente. Então, isso é cláusula normalmente de stock options. Pago o valor de uma ação com um valor descontado, exatamente para ter um benefício lá na frente de longo prazo, podendo vendê-la depois de 2 a 5 anos. Existe um outro tipo de ação, que é um outro tipo de remuneração, que é um nome até bem bonito, que se chama Phantom Shares. Phantom Shares é o seguinte: às vezes tem algumas empresas que não têm a sua remuneração, seu capital aberto, então elas não são valoradas a mercado, é muito difícil de você fazer um valuation sobre isso, esse valuation pode ser de certa forma subjetivo, e a empresa ela coloca um valor então que sai da tesouraria. Ela vai dizer basicamente assim, uma cláusula simples: se o EBITDA da empresa bater tanto no final de 2022, por exemplo, o executivo Arthur, ele vai ter uma remuneração que vai ser paga ao longo de tantas tranches, ao longo de 3 anos, por um valor de X. E esse valor ele sai da tesouraria da companhia. Por isso que se chamam phantom de inglês, ações fantasma, né? Participação fantasma, que a pessoa de fato não está no contrato social, mas ela tem algum valor atribuído à performance da companhia no longo prazo. E o modelo de RSU, que a gente falou um pouco acima de dividendos, o modelo de RSU é de fato equity. Então é quando a empresa ela dá um equity para determinado executivo ou executiva, só que essas ações elas não têm poder a voto, eles normalmente são ações vinculadas ao capital da companhia. Então a pessoa de fato ela veio para incrementar o seu pacote e muito utilizado, e a gente vai falar logo à frente, agora no próximo slides, das 2 cláusulas mais importantes dos modelos de contratos de remuneração de longo prazo, que é a cláusula de cliff e a cláusula de vesting. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, não saibam especificamente o que é, e a gente vai aprofundar agora logo adiante. A cláusula de cliff, ele é um intervalo de tempo sem você ter o direito de adquirir parte da empresa. De maneira prática, pessoal, e bem objetiva, é o seguinte: é o teste que a empresa está fazendo com você. Se a empresa, ela normalmente vai te dar uma cláusula de cliff de 1 ano, e ela vai dizer assim: Arthur, você tem 1 ano para me dizer por que você veio para cá, você não tem direito a absolutamente nada, a gente tem uma promessa aqui, se você de fato performar de 1 ano, você vai entrar numa cláusula de vesting, ou você vai começar a ter um percentual, um equity, ou um phantom shares da companhia. E entrando já
cláusula de vesting, ele é exatamente o que regulamenta a forma como eu vou adquirir o percentual dessa companhia. Então, uma cláusula super simples e tradicional, pessoal. O Arthur entra na companhia, faz essa movimentação, ele tem uma remuneração XYZ, que talvez não seja igual a que se tinha antes, pode ser até inclusive um pouco menor. E nessa cláusula de cliff, eles vão me dizer o seguinte: eu tenho 1 ano para performar, eu tenho que bater determinadas metas. Se em 1 ano eu conseguir performar, eu entro na cláusula de vesting, onde eu vou ter um percentual da companhia ao longo dos próximos 3 a 5 anos. Então, por exemplo, se a minha cláusula de vesting ele é 1% e ela tem duração de 4 anos, eu vou adquirir 0,25% da companhia ano após ano até o limite de 4 anos. Essa é a cláusula de vesting que é tão discutida, inclusive, pelo mercado. E agora a gente vai ouvir um pouco de quantas das empresas de fato vêm utilizando a remuneração de longo prazo, talvez seja a realidade de muitos de vocês, mas ainda no mercado brasileiro ela é algo relativamente incipiente, tem poucos, inclusive, escritórios de advocacia que fazem esse trabalho de maneira mais concisa e perene. Então, hoje, 36% das companhias têm seu LP estruturado, sendo que a cláusula de cliff, o prazo mais utilizado é de 1 ano, então aquela cláusula de teste que a gente havia falado anteriormente, e a cláusula de vesting mais utilizada é 4 anos, ou seja, o ciclo total que o executivo tem que ter no momento da entrada da companhia, quando a gente fala de uma remuneração de longo prazo, na média são 5 anos. 1 ano de cliff e 4 anos de vesting. Arthur, qual é o percentual de vesting que as empresas elas dão para os executivos? Eu não coloquei esse indicador aqui porque ele é extremamente variado. Quando a gente fala da variância do indicador, lembrando lá dos termos estatísticos, ele é muito alto, por isso que eu não trouxe a média. Mas quando a gente fala de empresas pequenas que acabaram de ser adquiridas por fundos de investimento, a gente fala mais ou menos aí de 0,2%, 0,25%, podendo chegar até 0,5%. Eu já vi algumas cláusulas que eu negociei recentemente. Quando a gente fala de empresas maiores, esse valor de fato ele é muito menos significativo. A gente fala aí de 0,5%, 0,1% numa boa performance, mas fica mais ou menos isso. Atentem-se só à cláusula de vesting, é que caso ocorra algum problema dentro desse processo, você não queira participar da companhia mais, ou a empresa queira te desligar por algum motivo, atentem qual é o valor de valuation que vocês vão poder sair da empresa, porque não é interessante nem para a pessoa e nem para a empresa que vocês fiquem numa relação onde não fique bom para nenhum dos dois. Então atentem muito drasticamente à cláusula de cancelamento da cláusula de vesting, da cláusula de cliff, perdão, e da cláusula de vesting. Diferenciais no mercado de startup, pessoal. Então, quais são as diferenças de remuneração e os desafios em si? As startups, elas têm uma remuneração de curto prazo normalmente inferior. As startups não investidas, elas são projetos normalmente de médio a longo prazo e elas precisam atrair os executivos, em sua grande essência aqui, das companhias mais bem estruturadas. Então, processo mais comum de uma startup, ela vai olhar primeiro para quem fez já esse processo que ela está buscando, de maneira mais similar possível e que tem a capacidade de inovar sobre esse processo. Vamos pegar aqui uma companhia do setor do mercado imobiliário, um mercado super tradicional. Então, se eu sou uma startup que quero desenvolver um super produto, um super projeto, eu vou olhar para as pessoas que estão no mercado imobiliário, ou que tiveram alguma atuação no mercado imobiliário de maneira direta ou indireta, e que tenham essa capacidade para fazer essa movimentação. Normalmente, essas pessoas elas estão em bons projetos, e até uma frase que a gente ouve muito: olha, Arthur, eu não estou buscando, quando a gente aborda, né, as pessoas, eu não estou buscando, mas de fato isso é bem comum quando a gente fala das empresas startups, elas de fato elas estão buscando profissionais que não estão ativamente olhando o mercado. Então essa remuneração de curto prazo ela é inferior, porque existe um risco tanto para os acionistas quanto para as investidas. O orçamento é um pouco mais curto no início, porque todo o investimento ele está sendo pensado no crescimento da empresa. Por isso que a remuneração de longo prazo ela normalmente é bem elevada nas startups. A gente já vê executivos com valores bem representativos. Eu recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, eu entrevistei um executivo que saiu com quase 42 milhões da companhia, porque é uma empresa que abriu capital e ele entrou na empresa quando a empresa era muito pequena. Ele saiu de uma grande multinacional para ir para um projeto que faturava 20 milhões à época. Hoje a empresa fatura alguns bi e a empresa abriu capital e ele conseguiu ter essa cláusula de vesting lá liquidada no momento da abertura de capital. Isso aí com esse valor bem expressivo. Além disso, a estrutura de benefícios das startups ela é muito enxuta, porque o foco aqui não é ficar pensando em benefícios super arrojados, não é inflar a empresa em termos de custos fixos, e
e sim eu ter todo o minha estratégia de expansão, todo o meu recurso destinado à expansão, e por isso minha estrutura de benefícios é menor. Já nos projetos em empresas estruturadas, a gente fala de uma remuneração de curto prazo maior, porque a empresa ela tem um risco muito menor. Então, eu não quero, inclusive, compartilhar, digamos assim, os meus lucros lá no futuro, porque eu já tenho uma ideia mais ou menos que eu vou ser, então difere muito do perfil que eu vou estar aqui, então eu prefiro pagar um pouco mais agora do que ter essa remuneração de longo prazo muito bem estruturada ou muito elevada. Tanto que a remuneração de longo prazo aqui, quando ela existe, ela é inferior às startups. E aqui a estrutura de benefícios, como a empresa ela é consolidada, ela pode dar benefícios maiores. Então, é bem comum em multinacionais, por exemplo, você ver previdências super arrojadas, ter o carro como benefício. Eu já vi algumas empresas, inclusive até aqui do Rio Grande do Sul, eu até me impressionei, que dava até massagens para o colaborador. Então, você vê de tudo e mais um pouco aqui dentro dessa estrutura. Agora, eu acho que vamos para o dashboard, que tem bastante informação interessante. Qual é a realidade do mercado brasileiro nas posições de CFO? Mas antes de entrar no dashboard, eu vou deixar um QR Code aqui para vocês, porque aqui eu estou falando de um dashboard só. A nossa área de People Analytics é uma área bem robusta, ela tem diversos outros dashboards e informações. A gente vai lançando isso de maneira recorrente. Então, se vocês tiverem interesse de receberem essas informações, por favor, tirem a foto desse QR Code, façam o cadastro, que à medida que a gente for lançando, coloquem ali o que vocês gostariam de receber, e a cada medida que a gente for lançando esses estudos, a gente compartilha com vocês também. Então, falando um pouco do dashboard de CFO, vamos falar de uma maneira um pouco mais geral primeiro em termos de segmento. O segmento de serviços, ele de fato é o que mais tem perenidade nas posições de CFO por uma questão muito clara. Serviços hoje é o que mais representa do PIB, onde a gente tem o maior número de companhias, mas essas companhias, na sua tradição, elas são companhias de faturamento um pouco menores do que, por exemplo, empresas de bens de capital ou empresas de serviços financeiros. Então, quando a gente fala no mercado geralmente de serviços, as remunerações elas não são tão elevadas quanto na indústria. E o professor Helder aqui entende super bem das questões tributárias e sabe muito bem que o processo de custeio, o processo tributário numa indústria, ele é extremamente complexo, normalmente mais complexo do que a área de serviços, e por isso a área de bens de capital, por exemplo, ela tem uma remuneração um pouco superior à área de serviços. Tem um mercado aqui que começou a ter um grande incremento em termos percentuais, que foi o mercado de agronegócio. O mercado de agronegócio ele era um mercado muito incipiente de uns anos para trás, e é um mercado que exige da área financeira das opções mais adversas possíveis, tanto numa questão de avaliação de propriamente clima, do que são os hedges que vão ser feitos. É um mercado que é muito evoluído no mercado financeiro, e ao mesmo tempo a gente não tem profissionais que estão nessa atuação há muito tempo. Normalmente a gente vê as mesmas pessoas nesse mercado, porque ele é muito particular, então todas as pessoas que conseguem migrar para esse mercado e conseguem fazer um bom trabalho, de fato conseguem ter remunerações muito arrojadas, até porque esse é um mercado incipiente, como eu disse, ortodoxo, as empresas elas não estão centralizadas nos grandes centros, diferente do mercado de serviços financeiros, e normalmente são empresas familiares, então lembrando lá aqueles soft skills que a gente falou lá atrás, a pessoa ela tem que ter um pouco mais de flexibilidade do que, por exemplo, uma empresa de serviços financeiros, que já é bem profissionalizada, boa parte delas ainda a gente tem uma centralização de certa forma, mas tem capital aberto, já tem uma governança mais bem estruturada. Às vezes a gente vê empresas de agronegócio com faturamento aí de 800 milhões e a empresa não tem orçamento. Tá? Então é algo relativamente comum. Outro setor que eu gostaria de destacar muito demandado, e aí muito mais uma área de viés de controladoria, é o setor de bens de consumo, alimento, bebidas, medicamentos, tabaco, que é um setor que normalmente tem uma área de controladoria extremamente robusta, faz ali linha de custo por unidade de negócio, que depois entra por loja, por exemplo, se for uma fabricante de bens de consumo, que depois entra por produto, fica calculando a variação do produto, porque tem uma grande, principalmente agora no coronavírus, uma grande variação dos insumos. Então, normalmente, quando a gente fala de controladoria, é uma excelente escola a área de bens de consumo. As áreas de bens de consumo duráveis, elas normalmente são voltadas para a área de metalurgia, para a área de peças propriamente, e aí, claro, elas têm um viés muito mais para a área de custeio propriamente dito. Mas, de novo, tem excelentes executivos também na área de controladoria. Teria o maior prazer de falar de todos os segmentos por aqui, pessoal, mas infelizmente nosso tempo não é um pouco mais curto, por isso que eu deixei um pouco mais concisas essas informações, vamos passar para as próximas. Já quando a gente fala de formação acadêmica, a gente vê ainda muitos profissionais vinculados à área administrativa, econômica e ciências contábeis. Se eu não me engano, acho que 51% ainda dos diretores financeiros são provenientes da área de ciências contábeis,
esse número é um pouco maior nas regiões que não são São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, mas a gente começa a ver cada vez mais pessoas dentro do mercado, provindas do mercado de engenharia, entrando no mercado de diretoria. Eu acho que a posição que menos tem maior concentração, se eu não me engano, é direito. Ainda existem alguns diretores financeiros que vêm da área de direito, mas é um pouco menor. Quando a gente fala da localização, eu quis trazer um pouco esse gráfico para vocês entenderem que esse dashboard aqui, ele é a nível nacional. Então, claro, sem dúvida, com uma concentração um pouco maior na área sul e sudeste, mas a gente conseguiu avaliar posições do norte, nordeste e assim por diante. Em termos de gênero, ainda é um mercado muito centralizado no gênero masculino. O gênero feminino ele vem ganhando força. Ano passado, se eu não me engano, era 4,6% das diretorias financeiras provindas do gênero feminino, e isso vem crescendo de maneira bem consistente nos últimos anos. E mobilidade, pessoal, eu trouxe esse atributo porque muitos dos nossos clientes, quando a gente fala, eles não estão em São Paulo, eles não estão em Porto Alegre, eles estão fora desses grandes centros. Então, para nós, é uma questão muito importante. E aqui eu trago esse dado, porque a pessoa que ela consegue ter mobilidade num raio superior a 500 quilômetros, e a gente faz até o raio ali de 600 quilômetros, que dá mais ou menos 1 ou 2 estados, ou mobilidade nacional, ela de fato ela vai conseguir ter projetos e avaliar projetos mais diferentes possíveis e normalmente ter remunerações maiores, porque à medida que tu sai dos grandes centros, começa a ter um espaço amostral menor de candidatos, tendo uma oferta menor, normalmente a remuneração ela tende a subir um pouco mais. Então, eu já vi muitos executivos de sucesso, teve um caso bem marcante para mim, que era uma pessoa que estava no mundo multinacional, ela estava como coordenador de controladoria nessa multinacional, ela foi para ser gerente de controladoria acho que se não me engano foi na Índia ou foi num país que era um país um pouco, assim, não era o país mais atrativo do mundo, não era uma Suécia ou uma Suíça, eu acho que foi para a Índia ou foi para a China, não me recordo. Ele ficou lá 2 anos e voltou. Fim das contas, o que eu quero dizer? Ele voltou, ele era o gerente de controladoria dele no Brasil, permaneceu sendo gerente de controladoria e ele voltou como diretor financeiro. Ele deu 2 passos num momento de mais ou menos aí 3 anos e meio, uma pessoa sem dúvida fora da curva, mas porque aceitou ter essa mobilidade. Então, carreira executiva, a pessoa que tem mobilidade, de fato, ela consegue ter uma evolução de carreira muito mais acelerada. Quando a gente fala dos quesitos técnicos, pessoal, e aí vamos pegar aqui um pouco de CRC. CRC é o certificado do Conselho Regional de Contabilidade. Então, a gente tem um volume de diretorias financeiras robustas com CRC ativo, aqui deve estar algo próximo ali a 40%, mas pessoas formadas em ciências contábeis, como eu disse antes, atinge aí uma classe próxima aí a 51%. Não são todos os contadores de formação que têm o CRC ativo, por isso que aqui a gente só está colocando o CRC ativo. Em termos de IFRS, que é a norma contábil que basicamente é adotada aqui pelo nosso BR-GAAP, empresas de capital aberto, mas ela é uma norma contábil de fato atribuída lá na Europa, e ela é uma norma contábil muito demandada, pelo menos nos nossos projetos, porque a empresa, quando ela nos contrata, normalmente são empresas que estão bem financeiramente, estão querendo expandir, é natural que elas também queiram desenvolver a sua governança, e uma das partes de desenvolver a governança é ter um balanço muito bem estruturado, que consiga dar reportes muito bem consolidados, inclusive que se a empresa quiser captar recursos internacionalmente, é possível através do balanço de IFRS. Já no modelo US GAAP, que é um modelo de balanço especificamente dos Estados Unidos, adotado por alguns outros países, mas centralizado mais nos Estados Unidos, a gente tem um modelo um pouco diferente. O IFRS ele é um pouco mais subjetivo do que o US GAAP. O US GAAP ele de fato tem uma centralização muito mais específica, tanto que a gente foi ver, eu acho que o número de páginas das normas de US GAAP supera 6.000 páginas, né? Do IFRS já é um pouco mais conciso. E claro que normalmente são empresas, como eu disse, americanas, então são pessoas que passaram por uma estrutura de controladoria, uma estrutura contábil americana, que tem de fato esse conhecimento técnico, que no Brasil ainda são poucas. E, por último, conhecimento de SAP. O conhecimento de SAP ele é algo extremamente demandado, não por ser o SAP em si, mas pelo conhecimento de processos. A gente sabe que o SAP ele tem algumas amarras, que a pessoa ela tem que conseguir ser um pouco flexível, então, às vezes, a empresa ela adapta o seu processo para a plataforma, então, muitos dos nossos clientes, quando tem um processo de SAP, eles pedem que a pessoa já tenha tido algum conhecimento, principalmente quando a gente fala de implantação, e quem passou aqui por implantação de SAP sabe muito bem como é que já perdeu algumas noites de sono aí. Em termos de proficiência de inglês, pessoal, aqui eu trago, assim,
talvez um dos maiores penas que eu tenho quando a gente fala fora da região de São Paulo, que é a questão da proficiência do inglês. Poucos executivos têm uma proficiência de inglês, e quando a gente fala Rio Grande do Sul, se eu não me engano, esse índice está em torno de 32%, Paraná é um pouco mais, está em 39%, Nordeste e Norte é algo muito baixo, eu falo de menos de 20%, mas de maneira geral, a gente fala aí de 41% dos executivos e executivas com inglês avançado. Aí tem uma pergunta que me vem com uma frequência. Arthur, eu tenho inglês intermediário, serve? De maneira bem objetiva, não serve. Tem inglês intermediário, é a mesma coisa que você não ter inglês. Normalmente as empresas, quando elas pedem inglês, elas pedem uma comunicação em inglês. Então, não adianta ter inglês intermediário. Se você tem inglês intermediário, corre um pouco atrás, faz esse inglês avançado, porque isso é algo binário. Tem coisas que não são binárias no processo seletivo. O inglês ou a pessoa tem ou não tem. Isso a gente consegue classificar a pessoa no telefone, basicamente. Quando a gente fala de formação acadêmica, a gente comentou um pouco acima, então não preciso repetir. Agora, entrando um pouco nas remunerações, tá, pessoal? Aqui é a primeira faixa, que são as faixas de remuneração dos executivos, da remuneração anual. Então, vocês podem ver que boa parte aí dos executivos ele está numa remuneração até R$600 mil. De novo, aqui a gente está tratando de empresas, nesse dashboard, eu acho que são quase 400 executivos e executivas mapeados, e claro que boa parte dessas empresas elas têm uma estrutura menor. Mas a remuneração do executivo de diretoria financeira ele não é atrelado somente ao tamanho da empresa. Atente-se à margem que a empresa tem. Muitas empresas, por exemplo, de tecnologia, que não têm um faturamento tão alto, têm remunerações mais arrojadas para a diretoria financeira do que uma indústria que tem margens mais achatadas. Então, eu sempre pergunto mais ou menos o que é a margem EBITDA, o que é o faturamento da companhia, não só o faturamento da companhia. Então, hoje, quando a gente fala de uma remuneração basicamente de curto prazo, aqui não estão as remunerações de longo prazo, a gente fala aí de uma média de mais ou menos 600, 650 mil reais. Empresas de capital aberto normalmente têm uma remuneração um pouco mais arrojada, até porque o diretor financeiro, em muitas delas, assume também a cadeira de RI, de relacionamento com investidores. Então, a diretoria financeira ela é a cara da empresa perante o mercado de capitais. Arthur, tem uma pergunta que me vem com frequência, que é, Arthur, por que essa remuneração ela não está atrelada à remuneração de longo prazo? Porque, como dito anteriormente, a remuneração de longo prazo ela é muito variável e tem sonhos de tudo que é porte, tá, pessoal? Eu já vi algumas empresas, por exemplo, pessoas que entraram na empresa e disseram, olha, se a empresa abrir capital dentro de 4 anos, eu vou ter um recebimento de valores de muitos milhões. Então, assim, isso é basicamente um sonho. Tem pessoas que vendem melhor, tem pessoas que vendem pior. Por isso que a gente quis deixar tudo na mesma base, trazer pelos múltiplos de salários e apresentar para vocês especificamente a remuneração de curto prazo. Já quando a gente fala de pretensão, tem um dado que é importante, que é a relação entre esses dois, entre a remuneração que o executivo tem hoje e a pretensão salarial dele. Deixar claro que a pretensão salarial aqui, pessoal, não é o quanto a pessoa gostaria de ganhar, tá? É a partir de que valor a pessoa ela começa a pensar em fazer uma movimentação. E notem que esse gráfico de pretensão, em relação ao gráfico de remuneração atual, ele está levemente deslocado à direita. As pessoas, elas hoje, 2021, elas querem mais remuneração para trocar das suas posições, das diretorias financeiras, do que no passado. Então, isso identifica um mercado aquecido. Então, tem alguns executivos ou executivos acionistas, enfim, que estão no interior do estado, interior lá de São Paulo, e acham que pelo seu custo de vida ser menor na sua cidade, elas vão conseguir atrair uma pessoa de São Paulo capital, porque a cidade deles é melhor de morar, a qualidade de vida é melhor e assim por diante. Pessoal, aqui eu deixo claro que não é a realidade. As pessoas elas querem uma remuneração superior hoje para fazer sua movimentação. Não são todos, mas aqui a gente está falando de média, isso aqui é mais para dar um norte para vocês de como esse mercado está aquecido. Por que são importantes esses dashboards, até para a gente, quando a gente fala de alinhamento, por que a gente apresenta para o cliente o que ele consegue atrair, o que não consegue? Porque às vezes vem muito sonho, quando vocês falam, eu imagino que contratem também para o time de vocês, sejam analistas, coordenadores, diretores, enfim. É importante vocês terem uma ideia do que é a média de mercado, para ver se vocês estão trabalhando na exceção ou se vocês estão trabalhando na regra. Então, isso aqui é o que nos ajuda a balizar se o projeto ele vai ser trabalhado na exceção, se eu tenho que pegar muito de motivação, tenho que trabalhar, atuar junto com uma pessoa que está no mercado, por exemplo, ou se de fato a gente vai fazer um hunting abordando pessoas que estão hoje em empresas, bem empregadas e assim por diante.
Então, alguns dados que eu acho que são super importantes para você. 61% dos diretores executivos financeiros têm pós-graduação. Então, Arthur, se eu não tiver pós-graduação, eu estou fora? Não é isso, mas possivelmente, no final, isso sem dúvida vai pesar para você. Eu já tive alguns casos, isso aumentou nos últimos 5 anos, mas alguns casos que pessoas que não tiveram pós-graduação não evoluíram. E a pós-graduação, normalmente, ela pode ser um MBA, um mestrado, não precisa ser um pós-doc fora do Brasil, por exemplo, mas isso, sem dúvida, vai auxiliar você num processo seletivo. Arthur, o que é mais importante, pós-graduação ou de fato ter feito algo entregável dentro da companhia? Claro que tudo que você consegue entregar de valor para a companhia, ele é mais importante, mas não adianta você conseguir ser um super entregável e não conseguir estar muito bem atualizado, o que está acontecendo no mercado, ter um bom networking ou algo do gênero. 16% só das diretorias elas têm mestrado. Então, esse é um indicador que, se você quer ter mestrado, talvez seja por uma questão mais pessoal, se você quer dar aula, etc., mas de fato não é algo que vai fazer grande diferença quando a gente fala num processo seletivo. Tem uma formação que faz muita diferença, que é a formação no exterior. Essa, independente de ser mestrado, MBA, uma graduação, mas os executivos e executivas que tiveram essa vivência no exterior, até mesmo como expatriado, eles têm um valor de mercado um pouco mais arrojado por uma questão de adaptabilidade. Basicamente, a empresa, ela, quando tem o checklist lá de adaptabilidade, daquelas soft skills, ela já dá um check nessa característica, porque normalmente a pessoa ela foi para uma cultura muito diferente, conseguiu se adaptar por 1 ou 2 anos, teve um atributo de ficar longe, ele colocou a carreira num primeiro momento antes mesmo do que o conforto pessoal. Então, sem dúvida, se você tem uma possibilidade de fazer algo no exterior, seja ser expatriado, etc., sem dúvida, uma excelente oportunidade para o seu momento de carreira. Já dizemos aquele projeto que eu comentei no passado, a pessoa que foi para a Índia voltou como diretor financeiro. Pessoal, basicamente são essas informações que eu trouxe para vocês. Queria compartilhar aqui meu e-mail também. Peço que, claro, aqui não adianta mandar um e-mail falando de alguma posição específica, porque aqui todo o nosso processo ele é automatizado. Se vocês quiserem, fiquem super à vontade para acessar o nosso site da Evermont, aplicar em alguma vaga, etc. Mas deixo meu contato aqui caso alguém tenha alguma dúvida pontual que eu possa tirar, teria o maior prazer. E também o nosso QR Code, se vocês quiserem se cadastrar para receber os nossos estudos, fiquem super à vontade, vai ser um prazer em auxiliar todos vocês. Basicamente é isso, professor Helder, professora Raquel. Acho que fui de maneira mais concisa aqui, porque eu imagino que tem, não estou vendo o chat, mas eu imagino que tem algumas dúvidas. Também quero direcionar para as perguntas onde as pessoas estão mais interessadas. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Obrigado, Arthur. Foi excelente a tua palestra, cara, bem esclarecedora. Gostei bastante dos dados, gostei de como vocês apresentam isso e já mostra também esse perfil data-driven que tu comentaste, né, que os profissionais precisam ter. Então, aí está na prática o que vocês estão demonstrando que efetivamente o mercado está buscando, que é conhecer e utilizar um discurso baseado em dados e direcionado para os dados, porque os dados eles conseguem trazer uma análise muito mais completa e eficiente do cenário e isso ajuda na tomada de decisão. Eu tenho uma dúvida pessoal, inclusive. Eu vi ali, até comentei que o SAP ele acabou tomando uma relevância muito grande, né? O SAP ele um sistema, né, um sistema de uma empresa privada que hoje ele se tornou um skill, ele é considerado um skill dentro do mercado. E eu até observando ali, ele quase que supera a importância e a relevância de ter um inglês avançado fluente. Então, ele se torna uma presença muito mais global dentro dos skills hoje desejados para diretorias do que ter uma comunicação eficaz. Que provavelmente isso ajuda muito no dia a dia da companhia, quando o diretor ele tem a capacidade de entender, e aí talvez até pensando na questão de ser data-driven, o SAP ajude a ter essa visão mais data-driven do profissional. Mas eu queria ouvir a tua experiência, assim, ele hoje, nas vagas assim, no mercado, com quem vocês trabalham efetivamente, o que está mais relevante mesmo, o que as empresas têm pontuado como assim, essa questão ela eu não consigo abrir mão. Ter conhecimento de SAP, ter esse pensamento data-driven, ou ter muito mais esse arcabouço de competências, que é saber falar inglês, comunicação, até com outras línguas, ter uma terceira ou uma quarta língua, ou então ter uma formação acadêmica mais aprofundada em universidades de ponta, em instituições de renome.
Qual é o principal, assim, o mais que tu sente no teu dia a dia que chama mais atenção, se é que existe? Tá. De maneira mais geral, tá, Helder, como os projetos que a gente conduz aqui, eles são muito, assim, tailor-made, eles são muito personalizados, vai depender. Tem projeto, por exemplo, que a gente fala, eu estou hoje com uma indústria multinacional que está realizando a implantação de SAP. Então, nesse projeto, se a pessoa ela não tem SAP, não tem problema. Ele flexibiliza, inclusive, o espanhol, que é uma empresa espanhola. Ele flexibiliza o espanhol, não é o problema. Flexibiliza o inglês, a pessoa ela pode aprender o inglês. Mas o SAP ele tem uma característica muito interessante, que ele une uma questão técnica com uma questão de soft skill, que é adaptabilidade. Porque o SAP, ele não na sua essência, eles até estão melhorando muito isso, mas no passado ele era uma aplicação de software um pouco mais transigente, mais dura. Então, tinha muitas empresas que eu, inclusive, conversei com alguns diretores financeiros que falavam, não, eu tive que adaptar o meu modelo para o meu processo para o processo da SAP. E isso demonstra adaptabilidade. Então, o SAP é um indicador importante porque ele consegue unir técnico e soft skill. De maneira mais geral, quando a gente fala de um processo de uma multinacional, por exemplo, americana, eu consigo flexibilizar o SAP, mas o inglês ele é primordial, ele se torna binário. Mas num projeto de aplicação de SAP, sem dúvida, o SAP é mais relevante. Se tivesse um indicador, que eu acho que essa pergunta é bem interessante, se tivesse um indicador, o que é o maior indicador possível que a gente pode conseguir trazer? É de fato uma questão de customer centricity. Se a pessoa consegue entender, por exemplo, eu não tenho inglês, vamos supor aqui no pior dos casos, não tenho inglês, não tenho uma atribuição de SAP, mas eu consegui, de maneira proativa, entender a dor de um cliente, chegar para a área de produto e desenvolver um novo produto que se tornou o número 1 de best-seller. Honestamente, não interessa se tu tem SAP ou não, possivelmente tu vai ser muito bem remunerado, seja qual for o projeto. Talvez não seja nessa multinacional espanhola que eu estou conduzindo aqui o projeto, mas sem dúvida vai ser em outro. Então, o soft skill, ele normalmente, de customer centricity, de trazer o resultado, entender a dor do cliente e resolver, e aí muito se fala do intraempreendedorismo, ele de fato é o indicador mais essencial. Tanto que a entrevista, na sua essência, exatamente é isso. Eu consegui medir o quanto esse executivo ele consegue ter esse intraempreendedorismo, de fato não ficar, olha, não conseguir fazer esse processo porque a empresa não quis, a família não quis, ou algo do gênero. Entendi. E eu acho que esse ponto realmente, cara, chama muita atenção. Eu percebo que efetivamente também, né, nos projetos em que eu atuo, que eu atuei como auditor e que eu atuo como consultor, os profissionais que têm essa percepção da experiência, né, que se usa hoje muito esse termo da experiência do usuário, da experiência do cliente, eles conseguem perceber isso e facilitam isso, não só para o cliente interno, né, mas para o cliente externo também. Acho que esse é o ponto. Tu entender o cliente que é o teu acionista, o stakeholder, e também tu entender o cliente que é a fonte de renda da empresa, e isso ser o principal direcionamento das tuas decisões como um gestor, te coloca numa posição bem diferenciada. E normalmente, uma pergunta, os profissionais que vêm até ti para buscar uma nova posição e que eles apresentam uma forte competência de customer centricity. Eles trazem projetos anteriores como exemplo, eles apresentam casos práticos. Como é que eles demonstram isso numa entrevista? Todas as pessoas que, inclusive, vão num processo seletivo com o nosso cliente, a gente manda uma série de vídeos para eles, porque, assim, a pessoa é uma executiva, ela não está preparada para uma entrevista, então é natural que a gente dê algumas sugestões. Tem uma sugestão que eu dou para todos, sem exceção, independente se a entrevista ela foi muito boa ou ela foi muito ruim, que eu brinco que é a fórmula XYZ. A pessoa ela tem que chegar uma entrevista, primeiro ponto, ela não é contar o seu histórico profissional. Quem achar que uma entrevista for contar o seu histórico profissional, normalmente está equivocado. Uma boa entrevista é apresentar o que você conseguiu fazer de entregável. E você consegue fazer isso de uma maneira muito clara, que é essa fórmula XYZ. É o seguinte, quando eu entrei, o ambiente era X, então tinha essa situação, a família estava brigada, eu tive que assinar balanço de 5 anos atrás, porque a contabilidade estava totalmente atrasada. Tinha N situações. Para o entrevistador conseguir entender o que era esse ambiente que tu está falando, porque às vezes Arthur, eu sou profissional, eu só faço isso, então normalmente eu conheço os ambientes da empresa antes mesmo da pessoa me comentar qual a empresa que é. Mas quando a gente fala de um cliente nosso, vamos pegar essa multinacional espanhola de novo, ele não conhece todas as empresas do Brasil quando vai falar com a família. Então é importante que tu consiga trazer isso de maneira muito clara e objetiva. Quando a gente fala, então, ambiente era X, eu realizei Y, então, olha, eu fiz
XYZ, eu fui lá, entendi o que era o produto, eu desci na planta, eu identifiquei que o custo era tal, consegui desenvolver tal produto. Então, vender de fato o que você conseguiu fazer, não vender, mas dizer, eu não gosto até da palavra vender, porque às vezes parece que uma entrevista a pessoa tem que ficar se vendendo, e também não é isso, é dizer de maneira bem clara e objetiva o que foi feito. E o Z é o resultado que foi entregue. Então, eu fiz isso e o resultado foi esse. E não tem problema, às vezes, dizer de um resultado que não foi atingido de maneira mais satisfatória possível, né? O importante é tu conseguir, porque nisso você vai conseguir identificar, o entrevistador consegue identificar todos os soft skills e quais são os conhecimentos técnicos que essa pessoa conseguiu aplicar. Porque uma coisa, Alder, a gente conseguir entrar, por exemplo, numa pós-graduação, e eu vejo excelentes executivos que têm formações invejáveis, mas eles, infelizmente, dentro do mercado profissional, eles não conseguiram se destacar porque eles não conseguem utilizar essa aplicação. Então, tem que ter um balanço entre esse conhecimento técnico e conseguir realizar essa aplicação. Então, basicamente eu acho que também tem um ponto que às vezes a formação em si ela não busca um viés tão prático, né? E aí o ensino recebido ele te leva para um campo muito teórico, de pouca aplicabilidade prática, e isso até que dificulta de vez em quando claro. pro pós-graduando, enfim, pro profissional que recebeu aquele ensino, levar isso para a vida real e transformar aquilo em realidade prática. Então, eu acho que essa questão também claro, tem uma questão de perfil, tem que ter um perfil mais que é mais proativo, que busca soluções, né? Tem que ser a pessoa tem que se policiar para conseguir estar sempre com esse perfil alinhado e evidente dentro das atitudes dele, mas eu acho que às vezes o próprio ensino pode ser um dos não culpados, mas um dos motivadores pelo qual isso acontece. Pode fazer. Não, eu tava comentando com o meu sócio ontem, até a gente estava tomando café e eu recebi uma mensagem de um curso de empreendedorismo. E eu, por curiosidade, fui ver os professores, né? E, cara, não tinha uma pessoa que era empreendedora, assim, de fato. Então, é muito distante, às vezes, essa comunicação. Por exemplo, Helder, você que é professor, é muito difícil ver um professor que veio de uma área prática, porque tu entendeu a dor na prática dos acionistas, das áreas tributárias, das áreas de custo, e conseguir trazer isso para a academia. Isso é o mais importante, pelo menos no meu ponto de vista. Deixa eu te trazer uma pergunta do Fran Matheus aqui no chat. Ele perguntou só em relação àquele dashboard, se MBA foi classificado como pós-graduação. Acredito que sim, né? Sim, foi classificado como pós-graduação, exatamente. Ah, perfeito. O que não foi classificado, só para complementar, especialização não foi. Tá? Fiz uma especialização em Yale de 2 semanas. Isso não é pós-graduação dentro dessa classificação. Sim. Tem que ser a pós-graduação que é reconhecida pelo MEC, aquela que no mínimo tem 360 horas. Isso, exatamente. São cursos de longa duração. A gente considerou com mais de 1 ano e meio, basicamente. O Lucas questiona aqui, traz um questionamento no chat que é o seguinte: boa noite, Arthur. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pela excelente exposição. Como um aluno de direito com interesse em ocupar áreas executivas, qual seria a sua orientação para enveredar no mercado? Alguma dica específica? Muito obrigado. Tem que entender se o Lucas ele quer ir para uma área de jurídico interno. Isso que eu acho o primeiro ponto, tá? Se ele quer ir para uma área financeira, quer ir para uma área de controladoria. Mas o primeiro ponto é, de fato, conseguir entrar no mercado. E aí o mercado de direito ele tem uma dificuldade no primeiro momento, porque se ele quiser ir para o mercado de, por exemplo, de legal propriamente, atuar em escritórios, as remunerações elas são mais achatadas, independente de qual seja o tipo de escritório, seja um escritório de grife ou não, porque o pessoal ela tem que ter um volume de trabalho maior, vai pegar um pouco dos macetes e etc. Se ele quiser entrar para o mercado, digamos, fora de escritórios, e ele quiser sair da área do direito, ele também vai ter um pênalti de remuneração, porque as empresas hoje elas pagam pelo conhecimento que tu tem. Então, raríssimas empresas, se você está no segmento de agronegócio e vem uma indústria, normalmente você vai ter uma certa dificuldade, porque você vai ter concorrentes dentro desse processo seletivo que vêm de indústrias, às vezes maiores do que essa empresa, e que, claro, que pessoas que passaram por uma situação similar. Então, se ele veio do direito e quer fazer essa transformação, já está num papel de consultor, de algo do gênero dentro do escritório, e quer fazer essa transição para o mercado executivo, a tendência é que ele tenha que ter uma flexibilidade de remuneração pensando no longo prazo. Basicamente isso. Bom, eu tenho muitos amigos que tiveram essa primeira graduação dentro da área de direito, e aí buscando essa diversificação, acho que isso também é um ponto, né? Não sei se nas tuas pesquisas tu tem essa informação de quantos gestores, quantos diretores possuem 2 graduações, mas hoje é muito comum já, né, esse processo de 2 graduações.
É comum, mas eu vou te dizer, Helder, que no direito, no mercado que tu veio, principalmente de auditoria e consultoria, ele é mais comum do que no mercado em geral, porque tu Uhum. tem que ter um conhecimento, principalmente quando a gente fala das Big Four, muitas Big Four, a KPMG, Ernst, Deloitte e Price, elas gostam desses executivos que têm a dupla formação, porque eles conseguem discutir tanto na área tributária, fiscal propriamente dito, quanto também numa área contábil. Então, de fato, ele é muito valoroso. Entretanto, eu não tenho esse indicador aqui, mas de maneira empírica, te dizendo, eu não vejo tantos executivos numa área de diretoria financeiro tendo duas graduações. Normalmente ele evolui na graduação. Se é uma pessoa que, por exemplo, que nem o nosso amigo Lucas aqui era formado em Direito, ele faz um MBA de controladoria, faz um MBA no exterior, faz um mestrado que seja, faz algo do gênero. Mas na área de consultoria e auditoria, você está totalmente certo. Quem tem duas graduações normalmente consegue se qualificar um pouco melhor. Ah, entendi. Ele até comentou aqui que ele faz duas graduações, ele tem Direito e Contábeis, e que ele Ah, tem legal. interesse no mercado executivo. Então, é um pouco assim, especialmente em relação ao M&A. Acho que o caminho é esse, né? Já tem as duas graduações, então não é efetivamente um profissional de unicamente natureza jurídica, né? Exatamente. De vida, acho que já está um pouco no caminho, Lucas. Ele até complementa aqui, depois ele disse, além dessa pergunta saindo um pouco do viés acadêmico, como uma pessoa jovem, de pouca experiência profissional, digamos 25 anos ou menos, ele não Hum. quis dar a Uhum. idade exata dele, qual seria a forma mais inteligente para se inserir em um panorama executivo? Tem muitos programas, eu não sou a pessoa adequada, tá, Lucas, para te dizer, eu acho que tem pessoas de aconselhamento de carreira, de recolocação, autoplacement, enfim, que conseguiriam dar um direcionamento muito melhor dessas sugestões. Não, talvez seja o meu caso, e aí falando um pouco mais do mercado de alta gestão, que é o nosso foco aqui, normalmente, essas pessoas que entram e são muito bem valoradas, elas entram para o processo de trainee, entram em boas escolas, então, basicamente, eu optaria por entrar numa excelente escola, que ele admire, seja uma Big Four, que sempre foi uma excelente escola, seja uma grande consultoria, uma grande auditoria, para depois ir penetrando nesse mercado executivo, se ele pensa numa indústria, empresa, e mercado executivo é uma informação que ela pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho amigos meus que acham que o mercado executivo é só posições de diretoria, tem pessoas que acham que entra posições de gerência, então flexibiliza um pouco, tem empresas que acham que um grande escritório de advocacia não é o mercado executivo. Eu particularmente discordo, acho que continua sendo também. Então, acho que dependeria um pouco. Não sou a pessoa mais adequada, eu acho, para dar essa sugestão, mas se eu pudesse dar meu pitaco, eu entraria numa excelente escola e aprenderia primeiro de uma maneira muito mais ampla, e por isso que eu gosto particularmente das Big Four, porque a pessoa consegue ter múltiplos atendimentos, entende o que é uma realidade, para depois optar, quando tiver 25, 30 anos, qual é a carreira mais adequada, que ela mais gosta, principalmente. Ele complementou dizendo que ele tem 20 anos. Tá Tá, cedo ainda, tá Lucas. cedo, tô cedo, tô Tem cedo. espaço. Mas isso é interessante até. Não sei se tu também tem, Arthur, esse mapeamento, essa ideia de idade, né? De perfil de idade desses gestores, porque a pergunta do Lucas ela é bem específica, inclusive da geração em que ele nasceu, né? Que já Claro. é uma geração que tem um pensamento diferente das gerações anteriores e também tem uma forma de atuação, de análise muito mais abrangente, muito mais avançada do que os antigos gestores, né? Eles têm uma capacidade de análise muito mais aprofundada, até pela vivência com tecnologia, com mais intensidade. Tu Exatamente. tem essa visão mais ou menos assim de idade, como é que está posicionado? Eu não tenho, tá? Até porque por uma questão legal, até a gente estava discutindo se gênero era algo interessante da gente colocar, mas a gente coloca porque, enfim, as pessoas colocaram esses dados, etc. E o nosso mercado ele é um mercado um pouco mais tradicional, mas idade a gente nem pode questionar as pessoas de maneira oficial. O que eu posso dizer de maneira empírica, tá, Helder? Normalmente esses grandes diretores, eles vão estar numa faixa que começam ali entre 42 anos e vão tranquilamente até 52, 53 anos, aí depende um pouco da empresa, tá? O que a gente vê um pouco mais de raridade, infelizmente, são pessoas que são muito sêniores, que em termos de idade, que têm boas experiências, mas que começam, a gente vê o mercado executivo, de fato, começando a vê-las de outros olhos a partir ali dos 55 anos. Não ocorre nos nossos processos, por exemplo, a gente apresenta muitas pessoas com uma idade mais avançada, mas nos processos que não são conduzidos por consultoria, ou que eu não estou a par, eu sei que pode ter algum tipo de problema nesse quesito com idades mais avançadas.
Entendi. Realmente, a gente sabe que hoje diversidade ainda é um tema que está em pauta, né? Está Tá em sendo um pauta. tema, né, bastante relevante, então acredito totalmente que ainda vivemos um resíduo de um processo anterior e ele traz algumas limitações e até viés no dado, porque o dado ele não representa talvez efetivamente o que o mercado está fazendo atualmente, né? Que já é um Exatamente. mercado mais evoluído, mais moderno, né? Exatamente. E, mas na startup talvez tenha um ponto diferente, né? Porque eu vejo muito na startup esse crescimento já as pessoas elas já entram com cargos mais de gestão, mais de diretoria, até porque a startup a forma de atração dela do mercado é um pouco diferente. Então talvez até o próprio modelo da startup ele acabe criando esse viés esse modelo de dados que tu consiga enxergar uma concentração diferente da concentração de empresas mais antigas que têm cargos já posicionados há muito tempo, né? Cargos de diretores posicionados há muito tempo. Verdade. E eu, casualmente, a gente fez uma posição de uma gerência executiva numa empresa de capital aberto. Eu estava falando agora, antes de entrar nesse webinar, eu estava falando com a pessoa, a gente fez a movimentação e a gente faz acompanhamentos aqui cíclicos com as pessoas que a gente movimenta. E aí eu estava fechando 45 dias desse executivo e eu conversei com ele. Ele é uma pessoa jovem, tem 33 anos, enfim. E ele, Arthur, eu entrei aqui na empresa, uma empresa tradicional, e as pessoas me chamam de seu. Eu nunca fui chamado de seu. E as pessoas, e tem um nível de hierarquia que, imagina, ele tem 12, 15 anos de carreira, não sei especificamente. Eu falo, tem pessoas que estão há 30 anos na companhia e eu estou num cargo, inclusive, superior a elas. E tem um nível de questão de me chamar de seu, do horário, de bater na porta. Pô, deixa a minha porta aberta aqui, porque antes todas as salas elas eram fechadas. Inclusive, ele pediu para uma vez na semana para RH para ele não sentar na sala dele e conseguir sentar com o pessoal junto para conseguir, digamos assim, se enturmar melhor. Então, isso de fato existia, mas eu acho que está começando a quebrar. E as empresas tradicionais começaram a se dar conta disso e começam a pincelar esses executivos que vieram de empresas um pouco menores para trazer essa cultura mais diferente do que você acabou de comentar. A Kelly Maia botou aqui um comentário que eu acho que casa um pouco com isso. Ela disse assim: eu estou num dilema, pois hoje uso SAP, e para uma posição em uma startup eu precisaria dar um passo atrás e de fato trabalhar na construção dos dados. Na verdade, a startup ela tem menos poder financeiro, né, para estruturar uma área de controladoria com tanta potência, utilizando sistemas tão pesados e talvez que nem entreguem tudo o que ela precisa, porque ela está num modelo mais customizado, mais flexível. E como a gente falou, o SAP ainda hoje ele já é muito melhor do que ele era no passado, mas o SAP ainda é uma ferramenta bastante padronizada, né, bastante standard e às Exato. vezes até com uma implementação dura. Então, nem sei se o Exato. SAP é uma ferramenta que a startup enxerga como um desejo Não. inicialmente. Não, as startups não. A startup normalmente ela é voltada para pessoas que conseguiram entregar algo que valorou a empresa, enfrentou viu lá o resultado no valuation em si. Isso é o que de fato vai brilhar os olhos de uma startup. Não é à toa que, por exemplo, num processo dentro de uma startup, se a gente fala das posições de alta gestão, é muito mais fácil eu negociar meus pacotes de stock options, meus pacotes de vesting, a cláusulas de cliff, do que, por exemplo, a remuneração de curto prazo, porque a startup ela tem um orçamento, de novo, direcionado à área de vendas e expansão do negócio e não a área de estrutura. Então, o pensamento da pessoa que mandou essa mensagem está totalmente correto. A startup, se você tem conhecimento de SAP ou não, ele é indiferente. Você está concorrendo com as mesmas pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. Ela até comentou aqui que a preocupação dela é exatamente essa. Ela está num ambiente de multinacional que é muito bem formatado, claro, já tem uma estrutura, um investimento financeiro muito grande em controles, em gestão, em compliance, que efetivamente cria um fluxo de trabalho diferente de uma startup, que muitas vezes, na verdade, a tua atuação na startup vai ser exatamente montar esses fluxos que ainda não existem. E ela Exato. fala que nessa oportunidade meus olhos estão brilhando, mas estou inquieta com a estrutura de dados. E aí eu até te pergunto, colocando essa inquietação da Kelly em relação a essa oferta, essa realocação dela entre uma multinacional e uma startup, vocês têm recebido muitos processos de startup e como vocês têm direcionado, tem sido feito propostas para pessoas posicionadas em cargos executivos ou buscado pessoas que estão numa carreira, estão numa progressão, num momento de crescimento, demonstrando um perfil e no final, se vocês já fizeram alguns processos, depois as pessoas permaneceram nas startups ou elas fizeram a startup como um trampolim, uma alavanca para depois pular para um cargo de uma grande empresa?
Depende, é variável, bem variado, tá? Por exemplo, há 5 anos atrás, as startups elas iam atrás das multinacionais ou das empresas bem consolidadas de grande porte, porque não se tinha uma mão de obra nas empresas menores. O empreendedorismo assim, empreendedorismo de tecnologia ele era mais incipiente. Agora, nesses últimos 5 anos, que a gente viu um grande advento, inclusive as startups elas começaram a se vender melhor, que antes se vendiam talvez de uma maneira um pouco menos sedutoras do que as multinacionais. Agora a gente já tem um número de profissionais dentro do mercado de empresas em crescimento muito maior. Então, hoje é mais natural que a startup não olhe para executivos de multinacional, exceto em algumas exceções, e olhe para empresas que têm uma cultura similar, onde a pessoa ela fez um projeto de certa forma similar. Então, hoje tu está numa multinacional querendo ir para o mercado de startup não é tão fácil assim como era 5 anos atrás. Eu tive um caso agora, inclusive, num outro processo, que era uma diretoria financeira, era na região do Paraná, que era uma empresa que estava crescendo, uma empresa que tinha 130 colaboradores, então uma empresa pequena, que tinha acabado de receber um investimento de um fundo de private equity internacional e estava buscando o número 1 da área de finanças, tá? Se chamava de head de finanças, não me recordo do título especificamente agora, e a gente apresentou uma pessoa que veio de uma multinacional, cara, assim, fora da curva, tá? Excelente perfil em todos os sentidos. Tinha passado, essa pessoa ela tinha sido business partner em várias áreas, tinha sido inclusive expatriada, enfim, tinha voltado super jovem, a pessoa high potential mesmo. E as pessoas, e os acionistas das startups e o fundo de investimentos, mesmo sendo um fundo de investimentos internacional, optou por nem entrevistar esta pessoa da multinacional, por ter uma cultura muito diferente, porque a cultura da multinacional, em alguns casos, ela é uma cultura um pouco top-down. Então, tu tem os processos desenvolvidos lá fora, que são passados e talvez alguns tropicalizados a nível Brasil, por exemplo, mas, de fato, a criação de novos processos, o empreendedorismo, ele é um pouco mais reduzido do que tu está numa empresa menor. Então, as empresas, de novo, elas não buscam só conhecimento técnico, elas buscam um soft skill muito, muito claro, e na multinacional, mesmo que tu tenha uma visão customer centrist, mas eu sei a dor lá do cliente da ponta e eu sei que esse processo está errado. A dificuldade de tu mudar um processo desse é muito grande. Então, como a pessoa ela perde muita energia tentando mudar processos e ela não tem, talvez, essa autonomia para tomada de decisões, ou a pessoa ela sai da multinacional de maneira mais rápida, ou ela consegue se acomodar e vive o jogo e ocorre, tudo bem, e consegue crescer dentro dessa estrutura. Então a startup hoje ela olha muito mais para empresas similares do que, por exemplo, fazer algum tipo de alteração na sua cultura, etc. Mas Arthur, eu sou numa multinacional, eu tenho um super perfil empreendedor, tenho autonomia, etc. Sem dúvida, ok, mas é raro, não é, a gente está falando aqui mais de regras de mercado e não dos pontos de exceção. Foi interessante, muda muito a minha percepção. Eu realmente ainda estava na percepção de 5 anos atrás, em Não, que a eu startup como. estava travado, mas efetivamente hoje a gente tem tantas startups que eu acho que já tem um mercado de profissionais de startups estabelecido e eles se trocam entre si, né? E se buscam esse mercado, esse ambiente. Exato. Eu tive exatamente a mesma impressão. Achei bastante curioso isso, Arthur. E até queria aproveitar e fazer uma pergunta. No momento em que acontecia essa transição entre os profissionais de multinacionais para as startups, existia um grande desafio com relação à cultura e tudo mais? Esses profissionais eles ficavam na startup ou realmente acabavam saindo? Existia uma dificuldade da adaptação? Boa parte das empresas que nós conhecemos hoje, que são de muito sucesso, a gente pode pegar as 10 top startups em termos de valuation, essas pessoas até elas vieram ou de multinacionais ou de empresas muito bem consolidadas, mas eram pessoas com características culturais muito específicas que conseguiram fazer essa movimentação muito bem. Eu não tenho dado para te dizer aqui no detalhe, tá, Raquel? E aí, de novo, falando um pouco mais de empirismo, de fato tem uma dificuldade cultural muito grande. Isso a gente, estou falando de empirismo de processo que a gente conduziu, de contatos que a gente tem com a área de recursos humanos, que é uma cultura muito diferente. Eu cheguei até a um processo de um diretor financeiro que eu estava conduzindo, ele estava numa multinacional, era também um processo de uma outra multinacional, e esse diretor financeiro, mas Arthur, a área de tesouraria, ela vem, como o meu mercado é muito estável, né, e eu sou uma empresa de bens de capital, então o meu volume de vendas, diferente de uma empresa de bens de consumo, ele é um volume de vendas comercialmente mais tranquilo, porque meus contratos são de longo prazo, então a minha tesouraria ela é simples. Já numa startup, a tesouraria muitas vezes ela é nervosa, seja uma empresa que seja de serviço, tecnologia ou qualquer coisa do gênero. Uhum. Então, até pelos atributos técnicos, eles se tornam um pouco diferente do que, por exemplo, uma multinacional.
Bem interessante isso. Deixa eu só fazer um comentário, né? Talvez trazer uma perspectiva um pouco diferente, até para tranquilizar o coração da Kelly. Eu vejo talvez de uma forma um pouco diferente essa questão de ela ter conhecimento no SAP, né? Eu entendo que a startup, em algum momento, ela vai crescer, ela vai se expandir, e tudo que inicialmente pode parecer um pouco desorganizado, em algum momento vai ter que se organizar. A longo prazo. Então, o fato de ela ter experiência com SAP, sem dúvida ela tem experiência com o estado final, vamos dizer assim, né? Algo que é formatado, que é muito bem estruturado e que tem que funcionar. Talvez eu não vejo não vejo um problema, né? E o SAP, obviamente, é uma solução tecnológica, e eu sempre falo isso para os alunos, é uma solução tecnológica, mas ele tem que trabalhar a nosso favor. O conhecimento que está por trás do que aquele sistema faz é totalmente essencial para que você consiga interagir bem com essa solução tecnológica e propor soluções, né? Enfim, é isso, fazer o sistema trabalhar para você. E essa lógica por trás, entender dessa lógica, é o que vai ajudar na construção de dados, inclusive. Então, só para trazer uma perspectiva um pouquinho diferente para tranquilizar o coração da Verdade. Até adicionando, então, um dado, né, para essa conversa, esse comentário da Raquel. Hoje existe pós-graduação, graduação em ciências de dados, existe pós-graduação em controladoria, existe pós-graduação em gestão de custos. Ainda não existe pós-graduação em SAP, né? Então, o que a Raquel está colocando é isso, né? O que conta efetivamente é o conhecimento da pessoa que sabe operar um sistema. Operar o sistema, ele não é um conhecimento, ele é uma experiência, uma vivência, um skill que tu carrega de experiências pretéritas e que te ajuda no momento futuro. Então, o mais importante é se tem uma experiência com o SAP e tem o conhecimento daquilo que alimenta o SAP, como os dados transitam dentro do sistema, isso vai poder ser implementado em qualquer lugar e vai ser visto e entendido como um diferencial, a meu ver, na minha opinião. Exato, André. O SAP ele é a casca, a gente tem que olhar para a gênese do que gera isso, do que gera esse tamanho de conhecimento e, de fato, estou assinando embaixo. Tem mais uma pergunta da Fran, ela colocou o seguinte: Arthur, ela tá querendo achar, assim, digamos, o ponto máximo da curva lá, onde a tangente é zero, para ela já ir direto na linha mais interessante. Que tipo de indústria ou localização geográfica os profissionais em cargos financeiros gerenciais, com inglês avançado, MBA em finanças corporativas e pós-graduação em ciências de dados e inteligência artificial teriam mais possibilidade de avançar na carreira executiva? É um perfil bem específico. Eu vou ser bem honesto que eu não teria essa informação em termos de dados para dar aqui de cabeça. Eu teria que, de repente, buscar ali nos nossos dados. E, de novo, não é nossa ideia aqui da consultoria em termos de carreira. A gente não é a pessoa, não somos a empresa mais adequada. A gente ouve as empresas e busca profissionais para isso. A gente tem excelentes outras empresas de auto-placement, recolocação, que conseguem dar esse tipo de sugestão. Mas, normalmente, falando de maneira mais empírica, de novo, quando a gente fala de um processo dentro do mercado de agronegócio, que é um mercado que está em crescente, desestruturado e que precisa desse conhecimento de estruturação de dados mais robusto, de fato, é um mercado que ele pode ser muito mais benéfico. Tem um detalhe dentro desse mercado, a gente que está falando de pontos positivos, agora falando do ponto negativo, ele é um mercado onde a pessoa tem que ter mais flexibilidade. A gente fala muito do mercado, por exemplo, dentro do mercado voltado para o mercado do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Rondônia e entre outros espaços. Então a pessoa teria que também ter a disponibilidade para lá. Sem dúvida, a pessoa que fez um bom projeto hoje, um perfil que sem dúvida a gente busca com uma certa frequência, a pessoa que fez um bom projeto no agronegócio, de estruturação de dados, teve uma emissão de dívida, por exemplo, no exterior, conseguiu reduzir o WACC da companhia, ele é um profissional que é bem demandado no mercado. Outro profissional muito bem demandado, é o profissional que vem da área de FP&A, que tenha uma metodologia quantitativa muito mais robusta, com Python, R, consegue fazer uma regressão logística mais estruturada, um modelo ARIMA, que é um modelo econométrico. Então, esses perfis, eles fazem hoje a diferença, porque hoje, quando a gente fala para uma área de FP&A, quando eu falo, por exemplo, uma previsão de demanda, algo do gênero, eu vou utilizar ali sazonalidade, vou utilizar talvez uma fórmula, uma equação com um erro, vou utilizar uma regressão linear, mas quando a gente fala das regressões mais robustas, ou entrar, inclusive, nas mais avançadas, que é a inteligência artificial, pouquíssimos profissionais fazem. Então, se tem pouquíssimos profissionais fazendo e gera resultado, sem dúvida você vai ter uma carreira de sucesso se você conseguir fazer isso antes.
Legal. E o Rodrigo, endossando também um pouco daquilo que tu colocou em relação às Big Four, ele fala, olha, eu atuei por 4 anos em auditoria interna e externa na Grant Thornton, e Legal. foi uma experiência, uma escola, uma grande escola para mudança de carreira. Atualmente ele está na área de previdência complementar, e ele comenta que a expertise que ele adquiriu na auditoria tem sido um diferencial no desenvolvimento na companhia, e principalmente olhando para esse campo de um nível mais executivo, conforme o plano dele de desenvolvimento individual que foi estabelecido pela liderança dele. Legal. Depois tem o Pedro Salles fazendo mais uma última pergunta. Ele te elogia, ele diz que foi muito boa a tua apresentação e te agradece, parabeniza. E ele pergunta se a área comercial, de uma forma geral, está aquecida. O mercado está em busca de profissionais com o perfil que você apresentou, que eu entendo seja também muito aplicável a essa área. A área comercial é a área mais fácil da gente vender candidatos, porque ele atua diretamente no resultado da companhia. Por exemplo, uma área de financeira, ele tem um pouco mais. A pessoa que está à frente do acionista, ele tem que ter uma dor financeira muito clara. A área de vendas, a gente brinca que toda empresa ela tá disponível para contratar um vendedor que se pague. Eu falando aqui vendedor, estou falando do gerente comercial, diretor comercial, o que for. Tem uma só característica, até a gente vai lançar um estudo, não é minha área de atuação, a gente tem uma pessoa que inclusive tem mestrado, por exemplo, na área de marketing, estou nas maiores consultorias, estou na Oracle, inclusive, na área comercial, que lidera hoje todo o time de negócios, e aí a gente segrega aqui negócios para a área comercial e marketing, que ele comenta muito da destituição da posição de diretor comercial. Antes a gente via a posição de diretor comercial muito no mercado, e hoje as empresas elas são centralizadas em unidades de negócio. E tu tem o diretor da unidade de negócio. Então, hoje, talvez a estrutura, vamos chamar aqui mais avançada numa companhia, ela tem lá uma unidade de negócios de fechadura eletrônica e uma unidade de negócios de lâmpadas incandescentes. Então, tu tem um diretor de unidade de negócio responsável pelo que a gente chama de P&L, que é Profits and Losses, ou seja, resultado, lucro ou prejuízo, que ele vai ser responsável pela área comercial e operações. E tu tem uma estrutura corporativa simulando um CSC de certa forma, com uma estrutura corporativa de financeira, um diretor financeiro, uma diretoria, uma gerência executiva de recursos humanos, que suporta as unidades de negócio. Mas tu deixa um diretor, basicamente, sendo responsável pela toda a atuação do negócio. Então, diretorias comerciais, eu vou ser bem honesto, eu não me recordo da gente ter conduzido diretorias comerciais nos últimos tempos. A gente tem muitas diretorias de unidade de negócio que assumem também a área comercial, mas não somente estritamente a diretoria comercial, por exemplo. Mas, sem dúvida, é o mercado mais aquecido. Diretores comerciais, diretores de unidade de negócio, que são bons, que geraram resultado, toda empresa está disponível para eles. E só um comentário, Arthur, bem breve, acho que você até comentou durante a sua apresentação, e eventualmente essas pessoas com background de área, esses profissionais com background de área comercial viram CEOs. Eu, particularmente, tenho visto os CEOs que vêm com background de área comercial, exatamente porque tem muito esse viés de Customer Centricity, Customer Experience, são as pessoas que têm o contato direto com o cliente, sempre tiveram, né? E eu fico com medo até deles começarem a avançar no CFO daqui a pouco. se os profissionais de finanças não começarem a realmente se capacitar e se aproximar das áreas de negócio e dos clientes, não só internos, né, externos. E isso é um excelente ponto, tá? Que até a gente quer divulgar um estudo de CEOs em breve, a área de People Analytics está trabalhando para isso, mas tem duas cadeiras que normalmente levam ao CEO. Uma das cadeiras, sem dúvida, é a área comercial, e aí a gente vê na sua essência. Vamos pegar uma empresa familiar. A empresa familiar, normalmente, ela cresceu porque alguém da família era comercial. Ele assume, o CEO família, não é família, perdão, ele é uma pessoa comercial na sua essência. Tem algumas empresas, que até aqui no nosso Rio Grande do Sul, o Helder conhece alguma delas, que o CEO ele era industrial. Porque o negócio, ele era tão difícil, o negócio, eu quero dizer, peça, produto, era tão difícil de se fazer, ele tinha uma metodologia tão específica, que a empresa ela cresceu por um atributo tecnológico, de processo, algo do gênero. Mas, na sua essência hoje, boa parte dos CEOs, eles vêm da área de negócio. Outra parte, e eu não me recordo se o índice está em 28%, 30%, algo do gênero, ele é financeiro. Então, primeiro, os CEOs, de fato, eles vêm numa área de negócio e logo depois da área financeira. Tanto que muitas diretorias financeiras, eles não vão para a cadeira de CEO, eles vão para a cadeira logo depois de conselho. E aí pode ser um conselho administrativo ou um conselho fiscal. Esse é o caminho relativamente comum dos executivos que ocupam essa cadeira de diretoria, por exemplo.
Bom, Arthur, não tem mais nenhum questionamento no chat. A gente também já está próximo do horário de encerramento. Ótimo. Então, eu queria endereçar aqui para te agradecer. Cara, muito obrigado. Foi uma palestra muito legal. A conversa foi muito boa, fluida. Eu Eu vi que que a gente agradeço. conseguiu contribuir para todo mundo, tirar dúvidas, trazer uma visão, inclusive para mim e para a Raquel, sobre o mercado que a gente já não tinha mais e enxergar melhor, entender melhor como é que o mercado está se organizando e as vagas executivas são demandadas. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade e agradeço de verdade por tu ter feito todo esse esforço de trazer essas informações, disponibilizar todos esses dados para nós e agradeço também a todos os presentes que se disponibilizaram nesse horário para poder apreciar esse conhecimento, essa tua bela explicação e apresentação. Legal, eu que agradeço, Helder, eu que agradeço, professor Raquel, obrigado também a todos que estavam junto, espero ter conseguido agregar e muito obrigado novamente aí por todo o horário, o carinho e a dedicação. Obrigado. Muito obrigada, Um abraço, professor. pessoal. Boa noite, obrigada pela participação de todos. Boa noite, Obrigado, tchau, boa tchau. noite, Tchau, tchau. tchau.